Olá pessoal, eu sou Camila Marion, sócia da ESEC, engenheira de alimentos por formação, headhunter por paixão e profissão. Sou casada, mãe de 2 filhas de 8 e 11 anos. E eu estou aqui hoje para conduzir mais um episódio da série de videocasts da ESEC Talks. E para estar aqui hoje comigo, eu convidei 2 mulheres que são muito especiais para mim. Até vou fazer um parênteses, a minha profissão me permite conhecer pessoas muito interessantes todos os dias, por isso que eu amo o que eu faço. E essas 2 pessoas são muito especiais. Eu vou apresentar cada uma delas e vou explicar um pouquinho da trajetória de cada uma. Mas antes, eu acho que é legal vocês saberem que a ESEC tem feito essa série de videocasts desde janeiro desse ano, a gente começou, em que os sócios convidam executivos, conselheiros, para bater um papo sobre assuntos do nosso dia a dia, que interessam a todos que estão envolvidos com o mundo corporativo. Eu espero que vocês gostem. Então, eu vou começar apresentando a Regiane, que está aqui do meu lado. A Regiane é uma mulher que eu conheço há uns 10 anos, mais ou menos. A gente teve a oportunidade de se conhecer no Comitê de Mulheres Executivas da Amchan em Campinas. E a partir dali a gente passou a se admirar, eu diria assim, e seguir a carreira uma da outra. Então, falando um pouquinho da Regiane para vocês. Regiane é casada, tem 3 filhos, é advogada há 25 anos, teve a oportunidade de passar por escritórios renomados de advocacia. Foi advogada de uma grande multinacional e há 4 anos ela decidiu usar toda a experiência dela, o conhecimento, para empreender e montar o próprio escritório, em que ela trabalha principalmente com empresas familiares, no direito societário, tributário e de governança corporativa. Bem-vinda e obrigada por aceitar o meu convite. Obrigada, Camila. E aqui também tem uma segunda convidada, que é a Joanita. E a Joanita, eu conheci há bem menos tempo. Pessoalmente, eu conheci a Joanita no início desse ano, mas eu já acompanho a carreira dela há muitos anos, né? Desde quando ela foi C-Level lá na Bung, depois passou também por Seara. Então, eu vou falar um pouquinho da Joanita, que é mãe de 2 filhas adultas já. E ela começou a carreira de formação técnica em ciências da computação. E depois disso, ela deixou sua marca em empresas, como eu já citei, Bung e Seara, e esteve à frente da Seara como CEO de 2015 a 2020. Em 2019, ela também passou a ser conselheira de administração de empresas e ONGs, papel que ela exerce exclusivamente depois de deixar o cargo de CEO em 2020. Bem-vinda, obrigada por estar com a gente aqui hoje nesse bate-papo. E eu que agradeço, Camila. Vamos lá então, vai sair do papel esse videocast finalmente, estou ansiosa para isso. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre a evolução da liderança e da governança no mundo corporativo, principalmente com empresas familiares, que é um mundo que nós 3 permeamos bastante. Então vou começar com a Joanita nessa pergunta. Primeiro, sua trajetória é muito inspiradora para todas nós. Você, por ter tido a oportunidade de trabalhar como CEO de 2015 a 2020, você viu demandas necessárias para o C-Level naquele momento. Com a transformação digital e com o ESG, que veio mais forte até de 2019 para frente, você estando em conselhos, como é que você vê o que mudou da demanda para esse C-Level? O que é exigido de forma diferente do que era na época que você estava como CEO? E vou pedir para a Regiane, se puder complementar também com a experiência que ela tem, estando participando, né, de conselhos de empresas familiares, o que ela vê que é exigido do C-Level também. Camila, eu acho que talvez o que a gente possa dizer que tenha mudado é um pouco do foco e intensidade com que o mercado está se posicionando na cobrança disso, né? Eu me lembro como CEO na Seara, que eu viajava aí para exportar para 140 países, e eu já tinha algumas não, bastante exigências no sentido de sustentabilidade, né? Bem-estar animal, a questão trabalho social, uma cobrança já por parte dos clientes e por parte até da certificação que a gente tinha, né, para os negócios. Tecnologia nem se fala, né? Eu, oriunda desse segmento de tecnologia, assim, acho que a gente hoje tem uma realidade bastante complexa no sentido exatamente de o que fazer com essa tecnologia. Talvez algum tempo atrás, o problema que a gente tinha, a gente conseguia trabalhar com mais tempo para tomada de decisão. O que houve provavelmente foi uma aceleração, tanto no tema sustentabilidade, em termos de cobrança, não só dos fundos, não só desse mercado societário, mas eu vejo principalmente no posicionamento do novo consumidor. E isso é algo, né, que quando a gente percebe que vem do consumidor, ele gera uma transformação real.
né? E a questão de tecnologia da mesma forma. Todas as curvas de adoção de tecnologias aceleraram demais. E a disponibilidade que a gente tem hoje faz com que a gente tenha que olhar para isso realmente com uma intensidade ou com uma velocidade muito diferente. Você vê que o C-Level está preparado para isso, até aproveitando a experiência que você tem tido e teve à frente executiva da empresa? Eu acho que aí a gente trabalha um pouco com segmentos. Eu vejo segmentos mais adiantados pela exposição mundial, principalmente quem está no mercado de exportação acaba tendo que trabalhar um pouco mais rápido na adoção e na preparação dos profissionais, né? Eu acho que a gente tem o desafio aí nas empresas familiares do Brasil de talvez acelerar um pouco dessa curva, né? Mas, pelo menos hoje, eu falo que eu gosto de olhar o copo meio cheio, eu sou sempre muito mais positiva e otimista. Eu vejo uma preocupação disso estar na agenda de forma constante, a preparação dos executivos e também dos membros de conselho, né? Perfeito. E você tem visto como, Regiane, Então. participando de conselhos em que o C-Level vai fazer apresentações, vai levar os posicionamentos Dentro deles? das empresas familiares, né, é um ponto que a gente sempre frisa muito, porque muitas vezes quando você começa com o assunto ESG, a questão de sustentabilidade, governança, essas empresas familiares colocam a régua muito alta, né? Então, para eles, muitas vezes, é um assunto tão complexo que eles demoram um pouco para entrar nessa discussão, achando que precisa dar grandes passos, mas o que a gente costuma dizer é que são passos pequenos, né? Então, eu não preciso pensar num projeto que envolva a empresa inteira. Então, pequenas tomadas de decisão, né? Como estão os seus processos? Primeiro, a sua parte administrativa, como que você tem feito essa transformação, que tipo de tecnologia que você pode usar ali dentro, e até a parte da governança em si, né? Que conhecimento que você tem de como estão os seus procedimentos, né? Como que está acontecendo isso no dia a dia? Então, são passos pequenos que muitas vezes a empresa começa e quando vê ela já está muito bem estabelecida, sem grandes projetos, mas ela fez o dever de casa bem feito. Eu tenho ouvido muito falar sobre simplificação das coisas. Vamos começar pelo simples. E você me trouxe isso constatando o que eu tenho ouvido de muitos executivos do mercado. E agora eu vou perguntar para a Regiane, né? Você está muito envolvida com governança corporativa, especialmente nas empresas familiares, como a gente falou. Como é que você enxerga o papel das mulheres nesses espaços, os desafios específicos que elas têm enfrentado e como que essa diversidade tem ajudado a fortalecer a governança nas empresas? E vou pedir para a Joanita também trazer a experiência dela estando, né, também em conselhos de empresas familiares. Acho que quando a gente fala de conselho familiar e da presença, né, de uma mulher, não se tratando de um conselheiro independente, né, quando ela faz parte dessa família. Acho que o desafio maior que ela encontra, muitas vezes, não está nem na parte técnica, porque acho que mulher, por personalidade, ela já tem esse traço de se preparar, de estudar, se profissionalizar. Então, muitas vezes, o que eu noto nas reuniões que a gente acompanha, que a gente participa, é a mulher chegando muito bem preparada. Ela leu toda a documentação, ela conhece a operação, ela participa, mas muitas vezes falta um preparo muito mais emocional e comportamental, né? Porque como ela está ali dentro daquele negócio familiar, talvez ela não tenha segurança para tomar o direcionamento, tomar a frente. Então, muitas vezes a gente tem, tecnicamente, uma mulher muito boa, mas ela não tem a coragem de se colocar, de trazer as ideias dela. Então, o que a gente tenta trabalhar bastante também é nesse aspecto, né, de trazer segurança para que ela, sim, consiga se posicionar. E o que a gente nota nesses conselhos que tem a presença da mulher é exatamente esse eleva o nível da discussão. Porque a mulher, quando ela entra, né, no mais das vezes, o que acontece é que ela entra no detalhe, ela discute um ponto, ela pega nuances que muitas vezes aquilo deixaria, não passaria desapercebido, ela não deixa. Então, nas empresas familiares, eu acho que as mulheres, apesar de muito bem preparadas, muitas vezes o desafio é exatamente
com elas mesmas. Mas no mais, o que a gente percebe é que, independente desse contexto, elas conseguem sim elevar o nível da discussão. Muito bom. Eu concordo, Regiane, que a gente observa isso realmente de uma forma muito forte, né? E eu acho que é interessante, né? Porque daí quando eu me coloco, por exemplo, como uma conselheira independente e chego numa empresa familiar, eu acho também eu crio uma oportunidade de ser olhada sobre o ponto de vista do meu posicionamento, né? Porque assim, eu chego com uma experiência, né? Eu sei quais são os meus pontos fortes, nem todos conseguem cobrir todas as áreas da empresa, e uma das coisas que eu faço, inclusive quando eu aceito convites de conselho, é olhar para isso, do tipo assim, qual é a necessidade que tem nesse momento do conselho? Se é algo que eu tenho muita experiência, eu sei que vou poder ajudar muito mais. E eu tenho tido experiências, inclusive, com conselhos onde tem mulheres, né, sucessoras, né? E é dar esse espaço e criar um acolhimento para que elas se expressem. Mas eu acho que tem algo também adicional que a gente tem que ter em mente, que é, olhando para essa questão familiar, né, aonde que eu posso fazer a diferença? Porque eu acho que o olhar da mulher, e a Regiane comentou isso, acho que é muito de um olhar diferente. É muito de um olhar de mais longo prazo, de uma sustentação de negócio diferente, no sentido não só de olhar econômico, muitas vezes, né? Olhar o seu entorno, a comunidade. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem meio isso na veia por ser formador de gente, né? Nossos filhos, né? O que a gente quer para frente, né? A gente está formando seres humanos. Então, eu acho que essa é uma oportunidade que eu tenho visto, que quando tem uma mulher conselheira independente num conselho desse familiar, talvez até gera um conforto maior para essas mulheres se expressarem. Porque é isso, elas estão muito bem preparadas tecnicamente e muitas vezes, talvez, a dificuldade é de fazer a escolha de uma área de atuação. Talvez aqui fique uma dica, né, para as mulheres sucessoras aí, somente de famílias, de conselhos familiares, de olhar qual é a minha fortaleza, onde é que eu posso também fazer a diferença e angariar esse espaço para que realmente ela seja ouvida, para que ela não seja cortada o tempo todo, para que ela não seja, a opinião dela não seja ouvida, né? E ela ganha mais confiança. Exato. Então hoje eu sinto que esse papel também às vezes me cabe, né? A gente provavelmente sente a mesma coisa, né? De dar esse espaço e acolher para que haja essa participação. Isso é muito bacana, porque vão vir outras mulheres e ter alguém para se inspirar e para puxar ajuda muito. Exato. E Joanita, a inclusão de mulheres nos conselhos vem progredindo, vem crescendo ao longo dos anos, mas está longe aí do que a gente considera ideal, né, e do que tem de pedido a própria CVM. Na sua opinião, como é que essa diversidade de gênero tem impactado decisões estratégicas da empresa? E você falou do conselho que você daria para essas mulheres acionistas, né, sucessoras. E aproveitando essa deixa, que conselho você já daria para as mulheres que são independentes como você, que estão chegando, que querem ocupar esse espaço? Interessante, Camila. Eu acho que antes eu queria até propor uma reflexão, porque eu vejo, principalmente né, em empresas familiares, um espaço para ter uma atuação de conselho um pouco diferente, né? Eu acho que a expectativa que essas organizações têm quando convidam um conselheiro independente é meio que alguém que vem ajudar a pensar o negócio como um todo, né? Então, assim, aí já dou um conselho. Quando você vai para uma posição dessa, não vai pensando numa única contribuição. Não, eu sou de marketing, vou contribuir com marketing, sou de supply. Não, tenta entender o negócio como um todo e colaborar, porque é assim que as famílias, né, Regiane, tocam os negócios. Eles olham tudo e tentam olhar para todas as oportunidades. Então, acho que primeiro essa questão de a tua formação e a tua experiência se encontrar com a necessidade que esse conselho tem. Se tu conseguires isso, eu acho que tem uma oportunidade muito grande. Então, talvez o conselho aqui principal é estabeleça quais são as suas experiências, quais são os seus pontos. Se não estiver se sentindo pronta, investe um pouco mais, né? Eu acho que a gente tem uma oportunidade hoje, desenhado por algumas organizações, eu acho interessante, tem a Câmara de Comércio do Canadá, tem a Ernst Young, tem a KPMG, que trabalham muito nessa questão de preparar as mulheres. E a gente até fazendo mentoria de empreendedoras, a gente começa a aprender a fazer um papel de conselho. Então tem essas oportunidades. Claro, em alguns casos é um trabalho pro bono, mas é uma forma de se preparar para isso, né? E de evoluir dessa forma, como você trouxe.
E Regiane, como é que você observa, né, esse impacto dessa diversidade de gênero dentro da governança nas empresas, na experiência que você tem? Você trouxe que a mulher, ela está preparada. Além disso, você vê alguns outros tipos de impacto que ter essa diversidade de gênero pode trazer? Acho que o principal ponto que eu vejo é exatamente o que a gente estava comentando na fala anterior, né? Que é essa questão da mulher trazer essa visão mais detalhista, mais técnica, elevar o nível da discussão. Eu acho que isso é algo que eu vejo muito presente quando a gente tem uma mulher no conselho, né? Mas, de fato, eu acho que esse ponto que a Joanita trouxe, ele é bem importante, da questão de estar preparada. Acho que quando, por exemplo, no caso da Joanita, né? Que ela veio, ocupou vários cargos, então, assim, foi criando uma casca ali, uma experiência. Então, quando ela chega numa posição dessa, ela já está confortável nessa posição, né? Então, para quem está começando agora, eu acho que o importante é esse, né? É se preparar, entender do assunto, entender do business. É muito importante você entender do negócio e não tratar a sua posição no conselho como um mero trabalho figurativo ali, né? Se envolver mesmo na questão das questões. Obviamente, o conselho está ali na estratégia, né? Você não trabalha no operacional, mas você pode ajudar de várias formas. E a mulher tem essa capacidade de enxergar diferente e conseguir, muitas vezes, alcançar um objetivo que nem sempre os homens conseguem caminhar de uma forma mais suave e chegar exatamente no mesmo ponto que todo mundo pretendia. E, Joanita, você vê a abertura nas empresas que você está e essa demanda de eles querem que você se envolva, eles te dão essa abertura para estar mais próxima do negócio, na sua experiência? Hoje eu não sei te dizer, e eu acho que a Regiane comentou um negócio. Quando eu tomei a decisão de ir para conselho, eu falei, eu vou levar toda a minha experiência e vou tentar contribuir o máximo que eu posso, porque foi isso que eu senti, Regiane, quando eu cheguei, principalmente em empresas familiares, elas estão ávidas por alguém que olhe, que tem uma experiência de organização um pouco maior, né, o que venha do mercado, que olhe para oportunidades e que olhe tudo, né? Então, eu já cheguei com essa vontade, com esse olhar. E a hora que tu dá essa abertura, que eu acho que é talvez um caminho para as mulheres interessantes, eles vêm e pedem. Então, é interessante porque, assim, nos conselhos que eu estou, tanto em organizações não governamentais, eu tenho agendas, não só da reunião do conselho, porque é o que a Regiane falou, eu acho que é super importante. Eu ouço de vez em quando, mas o pessoal quer consultoria. Eu falei, não, eu estou lá no papel de conselheira para ajudar a empresa a se desenvolver, a ir para um próximo estágio, a resolver, de repente, coisas que não estão resolvidas ainda. E nessa hora, é que eu tenho que ajudar. Então, assim, eu tenho a minha reunião de conselho mensal com várias, né, das várias empresas, mas eu invisto algumas horas de vídeo, algumas horas de conversa. Agora mesmo, estou com trabalho de desenho de go-to-market, estou com trabalho de desenho de M&A, porque eles olham para ti e falam, nossa, como é que a gente aproveita essa experiência? E eu acho que é um negócio interessante, porque isso acaba te gerando espaço, e o que a Regiane comentou, acho que a mulher tem isso de forma mais natural. Esse acolhimento, essa conversa, essa talvez não intimidação. Então, parece ser mais natural que as pessoas percebam e busquem. E aí tem uma outra oportunidade interessante, que os sucessores te olham talvez de uma forma diferente. E eles, por si só, tomam a iniciativa, às vezes, de pedir algumas ajudas, né? Então, e eu acho isso, assim, fabuloso, tá? Eu diria assim, acho que tem uma questão de oportunidade nesses conselhos de empresas familiares, justamente de a gente ajudar muito mais na estratégia e desenvolvimento do negócio do que a gente tem numa grande corporação. E eu vou dizer que eu participei de conselho de grande corporação e participo aqui. O envolvimento e o fazer, o como, ele é totalmente diferente, né? Porque talvez aquela reunião trimestral de um conselho corporativo internacional, ele te leve só para aquilo, numa análise dos números e resultados. E hoje, quando você recebe, né, numa empresa média dessa, você olha tudo, né? E fala, nossa, aonde que eu posso ajudar mais? Consegue fazer mais diferença, né? Exato, exato. E aí, naturalmente, e eu acho interessante também uma outra coisa. Nas entrevistas já para conselho, essas empresas estão aprendendo muito rápido a explorar
expertises que eles precisam. Então, assim, em várias que eu participei, o pessoal diz, Jonita, mas qual é a tua experiência de M&A? Qual é a tua experiência de go-to-market? Aí acaba contando, e eu falo, mas vocês estão olhando, então, assim, eles vêm exatamente com a demanda que eles têm para aquele momento. E fazem até ciclos de conselho, tipo de 2, 3 anos, aproveitando essa expertise de mercado. Então, aí eu também acho uma outra oportunidade para as mulheres. Não entrem num conselho querendo ficar lá 10 anos, 20 anos. Entra, contribui com aquilo que é a tua força e depois vai para o próximo. Né? Então, eu acho que isso dá um giro gostoso, porque assim, no final, o hábito deixa a gente meio acomodado, né? Sem dúvida. Na hora em que eu estou num conselho aí 10 anos, né? Eu falo, a gente vira mim e Passa, né? Então, e aí e até a crítica fica mais difícil, né? Porque tu começas a ter... Então, eu acho que são esses os pontos, assim, importantes. Mas o que eu vejo, Camila, dentro da tua pergunta inicial, sim, eles pedem ajuda. E eu acho isso ótimo. E isso é muito interessante o que você está trazendo, né, Zé, que como a gente também ajuda a montar conselhos, definir os conselheiros, o tipo, que posições, né, para cada posição de conselho, de cadeira de conselho, que expertise precisa, vai muito em linha com o que você trouxe, porque aí você vai buscar qual conselheiro e o que ele contribui para a estratégia daquela empresa, e você faz o link. E outra coisa, de ficar um tempo não tão grande, 2, 4 anos no máximo, também interessante por tudo que você já comentou, mas tem que, eu falo assim, como é que você desapega ali com aquela família que você vai criando um laço até de proximidade, né, até de amizade e tudo. Como é que faz para não ficar tão próximo assim, talvez? Na verdade, eu acho que a gente tem que aprender a separar bastante, né? E você acaba se envolvendo, né? Às vezes você vai até além daquela relação profissional, acaba estreitando o relacionamento ali para a vida pessoal, mas acho que a gente não pode esquecer nunca o nosso papel. Isso tem que estar sempre muito claro. E uma coisa que eu penso sempre, levo sempre comigo é o seguinte: eu tô aqui para ajudar, né? Eu tô aqui para fazer que isso, né, que a empresa consiga se desenvolver da melhor forma possível. E para que isso aconteça, eu preciso ser verdadeiro com eles. Então, se eu tiver que falar, olha, esse caminho não está adequado, na nossa visão, na nossa posição, a gente tem que seguir um outro rumo, tomar uma outra conduta, eu tenho obrigação de fazer isso. Então, isso é uma coisa que, por mais que você tenha essa relação, você não pode esquecer disso nunca, né, Joanita? Exato, Regiane, acho que é super importante. E eu também vejo, eu falo da questão do ciclo de 2 anos, talvez um pouco mais figurativo. E eu olho um pouco até para a minha carreira. Eu fiz ciclos de 3 anos, 4 anos e mudava de área, né? Então, você também pode ficar no conselho 5, 10 anos, mas com a certeza de que você está contribuindo com coisas novas e não perdeu esse senso crítico e esse profissional, né, Jane? Porque é exatamente isso. Percebo, às vezes, uma tendência de acomodação e aí... Esquecimento do papel. Exato. Então, eu acho que esquecer. a gente não pode esquecer disso. Acho que isso que é importante, porque esse é o valor maior de um conselheiro independente dentro de uma organização, né? Manter essa conexão com o mercado, essa questão de desafiar, né? Eu acho que é super interessante. E sempre ter em mente essa contribuição, né? Eu achei muito interessante o que você trouxe, de ir além um pouquinho desse papel só do conselheiro. Eu vejo como a gente aqui seleciona conselheiros, e eu converso com muitos executivos que querem iniciar um papel de conselho, mas quem tem às vezes a carreira só de conselheiro não quer se envolver, dependendo do estágio que esse conselheiro está, ele fala, não, eu vou na reunião de conselho. Não tem esse olhar um pouco além. Então é uma boa oportunidade para quem quer dar essa contribuição mais, porque tem esse espaço, principalmente nas empresas familiares. Então é legal ouvir você que está na pele. E vou perguntar aqui para a Regiane, que trabalha com essas empresas familiares, para os conselhos serem mais efetivos. Quais são os passos assim mais importantes que você vê na tua experiência que tem funcionado? Acho que vai em linha com o que a Joaneta trouxe, né? Eu acho que o conselho ser mais efetivo, ele precisa se envolver no negócio, no assunto. Não dá para simplesmente focar apenas nas reuniões. Acho que esse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil, nesse último ano, a questão das fraudes que balançou aí a B3, enfim, toda essa discussão que vem surgindo, tem consulta pública aberta, né, criar selo de governança.
eu acho que o que o conselho precisa fazer, primeiro, é ter as perguntas certas, fazer as perguntas certas. Não ficar só na análise da demonstração financeira do documento financeiro que é enviado para discussão mensal, bimestral, trimestral, enfim, que de fato ele vá a fundo, ele converse com as pessoas, ele traga para essa reunião de conselho, né, Joanita? Os executivos, né, as auditorias, enfim, que ele tenha um bom assessoramento de comitês, porque não adianta que o conselho de administração ele não vai conseguir entrar a fundo em detalhes, né? Mas é muito importante esse envolvimento, né? E que ele saiba avaliar os riscos, saiba fazer esse levantamento de riscos, né? Então, muitas vezes a gente chama atenção, coisa simples. Você sabe o que tem de contratos na sua empresa? Você sabe como que seus contratos são organizados? O que está acontecendo? Né? Quem está assinando? Básico, as ações trabalhistas. Você sabe qual é a causa raiz das suas ações trabalhistas? Então, assim, são detalhes que muitas vezes você consegue descobrir, por exemplo, numa auditoria que você faça os seus processos cíveis. Você consegue descobrir que, eu estou tendo muita demanda de assédio moral. O que está acontecendo, né? Então, assim, não que o conselho vá fazer esse estudo, mas que ele demande essas informações, que ele tenha informação gerencial, né? Não necessariamente só financeiro, né? Para que ele conheça o negócio. Nossa, muito bem colocada, Jane, porque assim, eu acho que eu tenho também tido a experiência de colocar, às vezes, muitos pontos e mudar até o material e o formato da reunião. No sentido de colocar um foco, porque assim, quando a gente fala, por exemplo, sustentabilidade, né? A sustentabilidade, ESG, como você falou lá no início, é algo que as empresas familiares sempre olharam, porque elas estão mais preocupadas com a perenidade, com a perpetuidade do negócio. Então, se você olhar a questão social, ambiental e governança, está presente o tempo todo. Só que às vezes eles se colocam numa posição de dívida sem saber que já fazem muita coisa. Porque não está talvez tão estruturado, né? Eles não têm essa noção. Mas aí é interessante porque, por exemplo, agora esse tema está vindo via gestão de riscos. O ESG está entrando na gestão de riscos. Então, se você leva uma pergunta, né, do tipo, como é que nós estamos aí com a nossa gestão de riscos? Né? O que a gente tem aí pela frente de oportunidades, olhando dos 3 pilares? Você acaba contribuindo para o desenvolvimento. E eu acho que é muito isso de estar posicionado de uma forma profissional e desafiando, porque tem muita gente lá que não tem a formação e não sabe que não sabe, né? Então, uma pergunta dessa, um questionamento desse, e depois o dizer o como, porque tem uma outra coisa também importante. A gente, às vezes, faz a pergunta, mas na hora que ele vira para ti e fala, mas eu não sei como fazer. E aí, quem tem experiência que acaba trazendo. Então, é nesse momento que a gente tem uma oportunidade, se a gente tem o como, de fazer em conjunto. E aí, o valor da tua posição como conselheiro vai só aumentando, né? Perfeito. Muitas vezes, acionistas de empresas familiares, eles se limitam a conselhos de suas próprias empresas. Como é que vocês acham que esses acionistas podem se desenvolver para ampliar esse horizonte? A Joanita já citou algumas coisas no início, mas especificamente nessa questão. E levar também experiências para conselho de outras empresas ou trazer de fora para dentro. Como que você acha que essa dinâmica poderia funcionar para que eles não fiquem só naquela experiência única? Eu acho que eu de alguma forma já estou fazendo um pouco disso. Eu acho que a Regiane comentou um pouco assim, eles são fechados dentro deles e às vezes não criam as oportunidades. Eu gosto, e a minha vida inteira foi pautada fazendo benchmark. Então eu já chego em qualquer lugar, seja em ONG, seja em conselhos de empresas, e desafio. Gente, vamos olhar a cadeia tal para ver se faz sentido trazer alguma coisa para a cadeia de vocês? Um exemplo, né? Eu trabalhei com cadeia de avicultura e sinocultura totalmente integrada. Hoje estou numa cadeia de amendoim, estou numa cadeia de leite. Eu falo, o que eu poderia ter de oportunidade? Então, eu acho que abrir um espaço para os membros de conselho de uma empresa familiar para conhecer outras experiências, não precisa sentar talvez numa cadeira de conselho, porque talvez isso seja um pouco mais difícil, né? Mas eu acho que pelo menos fazer essa conversa com o mercado. E às vezes eu vejo eles muito tímidos. Eles não têm
não é coragem, acho que não é falta de coragem, mas talvez não tenha o hábito, por ser uma empresa mais fechada do que grandes corporações, de falar com investidores, de falar de repente com o mercado, né? Com instituições que poderiam trazer coisas novas. Então eu acho que desafiar nesse sentido e levar talvez essa ideia do benchmarking é um negócio interessante. Eu estou tendo algumas oportunidades de botar a gente em contato de setores totalmente distintos, do tipo, vai lá e pergunta como é que ele fez para colocar a governança familiar, né, para tu teres tranquilidade, ou vai lá e pergunta como é que ele gerencia a cadeia. Como eles têm recebido isso? Eles têm recebido muito bem. Que bacana. Eu acho que, e é isso Falta que me muito chama a empurrão. atenção. Isso. Falta um empurrão, Mas aí vem assim. o que a Regiane falou, é fazer a pergunta, né, e te colocar para desafiar. Porque eles vêm, nossa, agora mesmo a gente está fazendo benchmarking em diversas coisas, né? Inclusive nas organizações não governamentais. Então, eu acho que talvez essa questão de mostrar que a porta está aberta, a janela está aberta aí fora, é tu manteres, né, tu seres proativo em buscar, né? Porque as grandes organizações fazem isso o tempo todo. Pegam banca de investidores, te trazem, né, questionam, avaliam, e aí esses pequenos têm tudo isso à disposição, né? E daí, Camila, né, complementando, você vê a importância que é um conselheiro independente numa empresa familiar, né? Porque muitas vezes eles estão fechados, não vão sair, né? Às vezes, dependendo principalmente da atividade, para a família é importante que eles sejam criados desde pequeno, né, dentro daquela estrutura, mas você pode conseguir experiência trazendo alguém de fora é bom, né? Porque daí essa pessoa, ela te abre os horizontes, e por isso a importância de escolher bem, te abre os horizontes e te faz enxergar outras, né, oportunidades, situações que você pode discutir, né? Então, essa questão de colocar pessoas em contato, eu acho muito, muito importante. A gente, né, eu sempre, obviamente, né, eu acho que uma escala muito menor aí que a Joanita, mas colocar um acionista para conversar com o CEO de uma outra empresa de completamente, atividades completamente diferentes, mas que ela ouça alguém que está na posição de CEO, o que ele acha, o que ele entende, como que ele fez, né? A gente está desenhando uma estratégia, muitas vezes o acionista, o conselheiro, ele não tem essa visão dentro do conselho dele, né, da empresa familiar dele, mas ela vai buscar fora ideias e alternativas. Eu acho super importante. Acho E que consegue ter insights para a Exatamente. organização dela. Bacana. Joanita, ao longo da sua carreira você tem, né, considerando sua formação, suas perspectivas, todo o conhecimento que você desenvolveu, habilidades, acabam tornando você uma pessoa única de contribuição única. Eu sempre acho isso, né? A diversidade no sentido de todo, mais amplo. Você tem algum exemplo de como essa sua diversidade impactou uma decisão importante, contribuiu para uma coisa diferente? Olha, acho que tem diversos casos, né, em que a gente conseguiu colocar a experiência justamente num processo de tomada de decisão com alguns alertas. Então, assim, eu em 5 anos de CEO passei por algumas crises do setor, né? Eu falo, isso a gente aprende sofrendo na pele mesmo, né? Então, por exemplo, um dos assuntos que eu fiz muito foi fazer M&A, né? Quando a gente comprou a Seara, logo depois foram mais 12 empresas compradas. E nesse sentido eu consegui ajudar muito nos processos de M&A que tem nessas empresas médias. E estou ajudando até hoje, né? Então eu acho que, de novo, acho que é um pouco de olhar. E se eu olhar para trás também, a forma como eu conduzi a carreira foi acontecendo também. Eu não tinha planejado passar por tantas áreas diferentes para conseguir esse cabedal de experiência. Mas hoje, eu acho que a grande vantagem é eu consigo me posicionar dentro de diversas áreas. Marketing, go-to-market comercial, supply chain, a questão de M&A, né? A questão talvez não tanto corporativa, de governança, e eu falo, o que eu não experimentei também, eu não digo que eu consigo ajudar, então também tem que olhar um pouco para isso, né? Mas eu acho que esse exemplo de M&A está muito claro, e o go-to-market, porque como eu montei o go-to-market do mercado doméstico, da Bunge, montei o da Seara, nossa, eu passei por tanta dificuldade, cometi tantos erros, que eu consigo, nesse momento, né, fazer uma crítica maior. E aí vem o que a Regiane falou. Eu não vou para uma reunião de conselho e só olho o DRE, eu quero começar a entender
qual é a estratégia comercial que tem por trás da formação de margem. E a partir daí você consegue descobrir lacunas, oportunidades, e tu deixa o pessoal até meio assim do tipo, meu Deus, mas a gente vai ter que mudar tudo. Eu falei, não, gente, é só um olhar diferente, uma forma diferente, que tem que ver se faz sentido ou não até pela questão da cultura, né? Então, nesse momento mesmo estou envolvida em revisão de cadeia, né, de talvez adotar modelos diferentes, e também a questão de go-to-market, desenhos, né, de modelos comerciais aí, mais segmentos. No mínimo é uma provocação a pensar diferente. Nossa, e isso, exatamente, Camila. E às vezes só uma pergunta, porque assim, o que a Regiane falou, como às vezes tu entras com uma certa experiência, as pessoas numa pergunta às vezes simples que tu está fazendo, que tu não tem uma intenção muito maior, a pessoa já olha e fala, nossa, o que ela quis dizer com isso? Mas eu acho que cria essa oportunidade, né? Assim, a vida eu acho que é feita de boas perguntas, né? É elas que movem o mundo, né? Eu vou vou fazer uma pergunta final para a gente ir encerrando. Queria ouvir de vocês quais conselhos vocês dariam, né, para as executivas ou acionistas que desejam ocupar esse lugar nos conselhos de empresas. Como que elas podem se preparar para ir mais, talvez, mais confiantes, eu vou chamar assim, para esse lugar? Bem, eu acho que tem. Primeiro, acho que, né, o essencial é a parte técnica, né? Tá preparado, ter essa estrutura, essa base aí de conhecimento do negócio, né? Da sua área de especificidade que você queira atuar, conhecer seus pontos fortes e fracos. Acho que a questão emocional é muito importante nessa confiança. Você precisa trabalhar também, que muitas vezes a gente faz inúmeros cursos aí técnicos, profissionais, mas você esquece desse lado que muitas vezes você não consegue se posicionar bem numa reunião porque você está insegura. Então, cuidar desse lado pessoal também eu acho bem importante. E usem a sensibilidade, né? Acho que a gente tem essa característica feminina de olhar os detalhes, de ler as pessoas. Então, acho que muitas vezes você não vai sair ganhando uma discussão no grito, né? Acho que nas perguntas certas, nos detalhes, saber direcionar para qual é o seu objetivo, onde você quer chegar, né? E acho que a mulher, ela faz muito bem isso quando ela tem consciência de quem ela é, está segura na posição dela. Então, acho que é um conjunto de características que muitas vezes você tem que falar de uma forma diferente, às vezes com mais calma, às vezes mais incisiva, mas é importante você saber ler o ambiente que você está inserido e se posicionar. Nossa, eu acho que a Regiane falou tudo. Talvez se eu pudesse só talvez acrescentar um pouco, talvez de colaborar com o como, não fique esperando e se preparando sozinha, né? O que eu vejo hoje é várias mulheres, né? Eu vejo vários grupos se formando aí para as mulheres justamente para buscar essa questão, fazer o benchmark mesmo, do tipo, pegar as aflições que cada uma tem e colocar num grupo, e esse grupo acaba ajudando, né, a organizar. Então, acho que se expor mais, porque a gente aprende fazendo, né? Então, a parte técnica, eu acho que não tem nenhuma dúvida. Hoje, eu falo muito, as pessoas podem buscar em qualquer lugar, né? É tanta informação, é tanto lugar que a gente pode tirar dúvidas e tal, mas a parte comportamental, né, os soft skills, que é o negócio. Então, isso tu pode te fortalecer fazendo justamente esse benchmarking, né, com empresas e com executivas, né? Então, a gente vê hoje, como eu já falei, de alguns programas aí que tem no mercado, estão sendo oferecidos, porque muita gente está trabalhando nisso no sentido de preparar, né? Então, acho que isso é importante. Ai, adorei, gente. Obrigada. A gente vai encerrando agora mais um videocast da Exec Talks. Eu quero agradecer, Regiane, Joanita. Passou muito rápido. Foi um prazer estar com vocês. A gente falou sobre muitas coisas interessantes dentro de governança e diversidade. Espero que vocês confiram e fiquem com a gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.